Dom Pedro I, a infância do imperador que mudou o nosso Brasil. O Brasil, do jeitinho que a gente conhece hoje, só existe porque algumas pessoas lá no passado enfrentaram momentos para lá de complicados. E entre essas figuras está Dom Pedro I. Ele começou sua vida como um jovem príncipe cheio de energia. Cresceu no meio de brigas familiares, mudanças políticas e teve que lidar com uma corte que literalmente atravessou o oceano para fugir de Napoleão. Imagina só essa aventura. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e como vocês pediram muito, chegou a hora de falar da história do Brasil. Hoje vamos explorar como a infância de Dom Pedro I entre os salões luxuosos de Portugal e o calor tropical do Rio de Janeiro ajudou a transformar esse príncipe rebelde no homem que mudou a história do Brasil. Bora embarcar nessa história cheia de surpresas? Então vem comigo! Primeiro, bora de contexto histórico. O final do século XVIII parecia um daqueles capítulos eletrizantes de um reality show histórico. Enquanto o mundo estava acostumado com reis e rainhas ditando as regras, do nada surge a Revolução Francesa para virar o jogo. Esse evento trouxe ideias incríveis como liberdade, igualdade e fraternidade. Mas, como toda boa revolução, nada foi tão simples assim. Enquanto os franceses lutavam para derrubar a monarquia, os outros reis da Europa tentavam segurar seus tronos com todas as forças. Era como se as monarquias estivessem jogando um jogo de sobrevivência, enquanto os revolucionários mudavam todas as regras do tabuleiro. E Portugal? Onde entra nessa confusão? Bom, Portugal, no final do século XVIII, era uma das monarquias mais antigas da Europa, tipo o vovô das coroas. Mas, apesar da história longa e dos laços com outras famílias reais, Portugal estava numa situação meio tô tentando, mas não tô conseguindo. A posição geográfica e a dependência do comércio marítimo deixavam o país super vulnerável. E para piorar, um certo Napoleão Bonaparte estava crescendo na área e tentando dominar geral. A Revolução Francesa foi tipo um terremoto político que sacudiu todo o continente. Começou em 1789 como um esforço para limitar o poder do rei Luís XVI, aquele casado com a Maria Antonieta, e criar uma constituição que garantisse os direitos básicos. Mas, como toda festa política, com muita gente envolvida, as coisas saíram do controle. O rei foi parar na guilhotina. A França virou uma república. E o que veio depois foi o temido Reino do Terror. Aliás, se você quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo aqui no canal explicando direitinho na aba Reis Franceses. Vale a pena conferir. E por trás de todo esse caos estavam as ideias do iluminismo. Aquela turma de filósofos que achava que o poder não devia ser exclusivamente dos reis, mas do povo. Gente como John Locke, Montesquieu e Rousseau estavam espalhando essas ideias revolucionárias, liberdade, igualdade, separação de poderes. Eles diziam, olha, não é legal concentrar tudo na mão de um só. Vamos dividir isso aqui entre legislativo, executivo e judiciário para ninguém virar ditador. Uma ideia super inovadora para a época, mas que deixou os reis bem nervosos. Afinal, ninguém gosta de perder o controle da situação. As monarquias absolutistas, como a de Portugal, entraram no modo red flag total. Enquanto algumas elites portuguesas estavam aterrorizadas com todas essas mudanças revolucionárias, outras começaram a simpatizar com as ideias de liberdade e igualdade. Aí eles também estavam querendo mudanças por lá também. Enquanto isso, no resto do mundo, a Revolução Industrial estava bombando. Era como se alguém tivesse apertado um botão de upgrade no planeta. Máquinas incríveis começaram a surgir, movidas a carvão, e as fábricas passaram a produzir mais coisas em menos tempo. Resultado? As cidades cresceram, o pessoal foi atrás de trabalho e a economia acelerou como nunca. O mundo estava ficando moderno e urbano de um jeito que ninguém esperava. Agora, o mais interessante, todas essas novidades não surgiram do nada.
Elas tinham raízes lá no Renascimento, aquela época cheia de descobertas científicas e filosóficas. Foi nessa mesma fase que os europeus conquistaram o Novo Mundo durante a Era das Descobertas. Só que agora, ironicamente, as ideias que antes ajudaram os colonizadores estavam começando a causar problemas para eles. Era o famoso feitiço virando contra o feiticeiro. As ideias de liberdade e igualdade, que antes só serviam para dar aquele tchan na filosofia, agora estavam questionando o sistema colonial que sustentava os grandes impérios. E Portugal, hein? Fez o quê? Bem, Portugal não protagonizou nenhuma revolução, mas estava longe de ficar tranquilo. A Revolução Francesa causou um efeito dominó de conflitos, culminando nas guerras napoleônicas. E aí vem a cereja do bolo. Portugal era aliado da Inglaterra, mas com Napoleão no comando da França e inimigo número 1 dos britânicos, a coisa ficou feia. Napoleão olhou para Portugal e pensou: eles não seguem meu plano, vou invadir também. Enquanto isso, a Inglaterra estava em outra vibe. Eles já tinham perdido as colônias da América do Norte, mas em vez de desanimar, decidiram dar um salto para frente. Foram pioneiros na Revolução Industrial, jogaram o mercantilismo para o escanteio e apostaram no livre comércio. Esse comércio sem amarras permitiu que eles continuassem crescendo dentro e fora da própria casa. Os britânicos também tinham outra estratégia que era no mínimo ousada: contrabando. Eles negociavam às escondidas com comerciantes locais das colônias portuguesas e espanholas, o que gerava um prejuízo gigantesco para essas metrópoles. Resultado: Portugal e Espanha estavam perdendo dinheiro aos montes, enquanto a Inglaterra surfava na onda da modernidade. E Portugal, coitado, estava lutando para acompanhar tudo isso, mas estava difícil. Eles ainda estavam presos a um sistema antigo e cheio de tradições, enquanto o resto do mundo acelerava. O Brasil, por exemplo, já não era mais o mesmo no final do século XVIII. As minas de ouro estavam praticamente secas. Outros países produziam açúcar mais barato e a economia da colônia estava indo ladeira abaixo. Como se não fosse suficiente, Lisboa tinha sido praticamente destruída por um terremoto gigante em 1755. Muito dinheiro foi gasto para reconstruir a cidade, deixando os cofres da coroa ainda mais vazios. E na América do Sul? Os portugueses estavam super ocupados brigando com os espanhóis por terras no sul. Mais confusão e menos progresso. Pois é. Diante desse cenário, a coroa portuguesa decidiu que era hora de dar um basta. Eles apertaram o controle sobre as colônias e começaram a mudar algumas coisas por lá. Primeiro, expulsaram os jesuítas daqui do Brasil em 1759 e tomaram as terras que eram deles. Esse território foi redistribuído ou simplesmente confiscado pela coroa. Além disso, tentaram incentivar a produção local, criando fábricas nas cidades para depender menos de exportação de matérias-primas. Outra medida polêmica de Portugal aqui no Brasil foi a tentativa de integrar melhor os indígenas à sociedade colonial. Para isso, aboliram a escravidão indígena em 1757. A ideia era modernizar a colônia, mas o progresso foi cheio de problemas e desigualdades. Apesar dos esforços de Portugal para organizar a colônia, nada parecia ser suficiente para resolver os problemas do Brasil. O descontentamento estava crescendo e os brasileiros começaram a ficar de olho no que rolava pelo mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, tinham dado um tchauzinho para a Inglaterra e conquistado sua independência. Essas ideias de liberdade e autogoverno começaram a fazer a cabeça de pequenos grupos no Brasil, que organizaram conspirações contra o domínio português. Esses movimentos eram pequenos, mas plantaram as sementes de uma identidade nacional, algo que mais tarde, a gente vai falar no próximo vídeo, ajudaria o Brasil a chegar à independência. Só que naquela época essas ideias ainda eram muito impopulares. Quem mandava mesmo no Brasil eram os grandes donos de terras e os comerciantes ricos. E adivinha? Eles
eles estavam muito felizes do jeito que estavam, já que a desigualdade social só favorecia seus interesses. Mas o plot twist é que mesmo alguns desses poderosos começaram a pensar: e se o Brasil fosse independente? Talvez desse para lucrar ainda mais. Enquanto isso, lá na Europa, o caos estava batendo forte. Começaram então as guerras napoleônicas que eu comentei, que foram praticamente o maior reality show militar do início do século XIX. Aí você se pergunta, da onde surgiu o Napoleão? Bom, imagina o final do século XVIII como um tabuleiro gigante de xadrez político. No meio desse jogo surge Napoleão Bonaparte, um general baixinho, mas cheio de planos gigantescos. Ele não só entendia de estratégia militar, mas também sabia como se posicionar no jogo do poder. Em 1799, o Napoleão assumiu o controle da França como primeiro cônsul. E aí, em 1804, resolveu que só ser cônsul era pouco e se autocoroou o imperador. Ele queria deixar claro quem mandava ali. O plano dele era direto e ambicioso: fazer da França o centro do universo. Para isso, ele precisava reduzir a influência da Inglaterra na Europa e consolidar o seu domínio no continente. E ele usava de tudo: diplomacia, nem sempre muito educada, e campanhas militares super agressivas. Em 1806, o Napoleão ainda foi mais ousado e decretou o bloqueio continental. Traduzindo, ele proibiu todos os países sob influência de comercializar com a Inglaterra. E quem tinha uma relação bem íntima com os ingleses? Portugal. Portugal agora estava numa sinuca de bico. Tinha uma amizade histórica com a Inglaterra, mas o Napoleão não estava aceitando desculpas. Aí, quando os portugueses disseram: valeu, mas vamos continuar negociando com os ingleses, o Napoleão ficou pistola. Tanto que em 1807 ele decidiu invadir Portugal para ensinar uma lição. Agora, imagine o cenário. Portugal não estava nem um pouco preparado para uma guerra contra os franceses. O exército de Napoleão era muito superior. Mas o problema não era só militar. A política portuguesa também estava uma bagunça. A rainha Maria I, que antes era conhecida como Maria a Piedosa, tinha passado por tantas tragédias pessoais, como a morte do marido, Dom Pedro III, e do filho mais velho, Príncipe José, que acabou desenvolvendo sérios problemas mentais. A mulher não conseguia mais governar. Quem acabou assumindo o comando foi seu filho, o Príncipe João, que viria a ser conhecido como o nosso Dom João VI. Dom João, que na época governava como regente, sabia que não tinha como enfrentar a máquina de guerra de Napoleão. Então, ele teve uma ideia que para a época foi genial. E se a gente fugisse e levasse a corte para outro continente? E assim, nasceu o plano de transferir a corte inteira para o Brasil. Dessa forma, Dom João não só escapava da ameaça francesa, como também levaria o coração político do império para longe do caos. Era uma solução prática, meio desesperada, mas que acabou mudando o destino do Brasil para sempre. Aí você imagina a cena: o império em crise, Napoleão Bonaparte marchando com suas tropas e o príncipe regente Dom João com sua famosa calma meio atrapalhada, soltando a ordem: bota todo mundo no navio e partiu Brasil. E não foi pouca coisa, viu? Cerca de 15 mil pessoas embarcaram na transferência da corte portuguesa aqui para o Brasil, lá em novembro de 1807. Era uma galera gigante, incluindo membros da família real, burocratas, oficiais, juízes, nobres, religiosos e mais um monte de gente importante. E claro, não dava para sair de casa sem levar tudo que tinha valor: joias, pratarias, documentos oficiais e até uma prataria de café da manhã. Era como mudar de casa levando até a geladeira. Só que, diferente de um cruzeiro de luxo, a viagem foi uma experiência infernal. Pouca comida, higiene zero, doenças por todo lado. Você chamaria isso de um rolê raiz. Mesmo com todos os perrengues, a galera chegou a salvo em Salvador, na Bahia, em janeiro de 1808. Mas nem deu tempo de descansar.
Em março, Dom João e seu séquito já estavam no Rio de Janeiro, onde montaram o quartel-general da realeza. Enfim, a chegada da corte foi um verdadeiro divisão de águas para o Brasil. De uma colônia esquecida, o Brasil se transformou no coração do Império Português. O Rio de Janeiro virou o centro das atenções. Instituições importantes começaram a surgir, como a Biblioteca Real e a Escola Militar, enquanto o comércio brasileiro se abria para outros países, rompendo com o monopólio português. Esse período também foi uma escola para o jovem Dom Pedro I. Ele cresceu vendo essas mudanças e começou a perceber o potencial do Brasil. E talvez, só talvez, começou a imaginar um futuro em que o país não precisasse ser colônia de ninguém e fosse independente. O nosso grande Brasilzão sendo só nosso e deles. Agora, vamos dar uma pausa no cenário político e abrir espaço para casos de família edição real. Ou, como eu gosto de chamar, a dinâmica familiar conturbada de Dom Pedro I. Se você acha que sua família é complicada, é porque ainda não conhece a dos Bragança. Dom Pedro nasceu em 1798 no luxuoso Palácio de Queluz. Mas, como todo mundo sabe, luxo não compensa drama familiar. A Casa dos Bragança, que governava Portugal desde 1640, era poderosa, influente e cheia de intrigas dignas de uma novela mexicana. A história da dinastia dos Bragança, então, começa em 1640, quando Portugal, cansado de ser governado pela Espanha na União Ibérica, resolveu dar um basta. Foi aí que Dom João IV subiu ao trono, inaugurando a dinastia Bragança. Os caras não eram nem um pouco fracos. Rapidamente consolidaram o controle sobre o Império Global e o Brasil era a joia da coroa. Mas, como toda dinastia poderosa, os Braganças tinham seus podres, segredos, tensões e muitas brigas internas. E foi nesse ambiente que o Dom Pedro nasceu e cresceu. Ele pode ter sido cercado de luxo e poder, mas também estava no centro de um redemoinho político e familiar que ajudaria a moldar o homem que anos depois mudaria o destino do Brasil. O Brasil era, sem sombra de dúvida então, a joia da coroa portuguesa, como eu já expliquei. Era daqui que saíam as riquezas, Portugal devolve nosso ouro, os produtos tropicais e o dinheiro que mantinha Portugal em pé. Mas essa relação parecia um daqueles casamentos complicados, onde só um lado se dava bem. Portugal ficava com os lucros, enquanto o Brasil arcava com impostos abusivos e falta de autonomia. Dom Pedro I herdou mais do que o poder dos Bragança. Ele também herdou as contradições e desafios que vinham no pacote. Crescer nesse misto de luxo, drama familiar e política era como estudar em uma escola bem peculiar. Era dali que ele tiraria as lições para enfrentar Napoleão, liderar o Brasil e, claro, lidar com as tretas da própria família. Agora, vamos falar do pai de Dom Pedro, um pouquinho. Dom João VI era um personagem no mínimo único. Sabe aquele amigo que demora uma eternidade para escolher entre pizza ou hambúrguer? Então, multiplica isso por 100 e você tem Dom João. Ele era muito estratégico, sim, mas demorava uma vida para tomar qualquer decisão. Quando ele assumiu a regência em 1792, ele já tinha vários problemas na lista, como eu já comentei. Aí, a gente tem Carlota Joaquina, a mãe de Dom Pedro. E olha, um verdadeiro furacão de personalidade. Ela nasceu em 1775 na Espanha e foi prometida a Dom João quando tinha 10 anos. Naquela época isso era normal. E como já comentei no vídeo sobre as piores noites de núpcias da história, o casamento deles foi um caos desde o começo. Carlota Joaquina não era do tipo que ficava quieta no canto dela. Com uma vontade de ferro e ambições políticas gigantescas, ela tinha um talento especial para causar confusão. Enquanto Dom João tentava segurar as pontas e manter Portugal inteiro, a Carlota estava sempre tramando alguma coisa. Durante a transferência da corte para o Brasil, por exemplo, ela começou a fazer alianças locais e até sonhou em criar seu próprio governo independente na América do Sul.
Dá para imaginar o clima tenso entre ela e Dom João? Mas não pense que Carlota era só treta. Ela teve um impacto grande na vida de Dom Pedro. Por um lado, passou para ele sua coragem e determinação. Por outro, seus esquemas e intrigas fizeram da infância do jovem príncipe um campo minado, cheio de desconfianças. Com seu jeito explosivo, Carlota conseguia atrair aliados que compartilhavam suas ambições. Mas olha, suas conspirações eram um fracasso atrás do outro. Dom João, com sua habilidade política e sinceramente muita paciência, conseguia contornar os planos da esposa e manter o controle da situação. Esse ambiente cheio de tensão foi a escolinha de Dom Pedro, que aprendeu desde cedo a navegar por conflitos e alianças. Agora, sejamos sinceros, se existisse um prêmio de pessoa menos fã do Brasil, a Carlota ganharia com folga. Mesmo morando mais de uma década aqui, ela nunca escondeu o quanto detestava o lugar. Para Carlota, o Brasil era atrasado, rústico e nada comparado ao brilho e glamour da Europa. Ela sempre tinha um comentário ácido na ponta da língua para descrever o que via. Ficava bem claro que a nossa colônia tropical não era o cenário dos sonhos dela, mas ela soube aproveitar e eu vou falar mais disso num vídeo que eu vou fazer específico sobre a Carlota, se vocês engajarem muito nesses vídeos da história do Brasil. Porque olha, eu não sei muito e eu fiz uma puta pesquisa. Enfim, apesar da língua afiada e do desdém, a Carlota Joaquina foi parte essencial do cenário que moldou o Dom Pedro. Entre a paciência infinita do Dom João e a intensidade quase cômica da Carlota, o jovem príncipe foi preparado, meio na marra, é verdade, para encarar os desafios gigantes que viriam pela frente. Também devemos lembrar que Dom Pedro I não cresceu sozinho. Ele tinha vários irmãos e dividir a atenção e o protagonismo não era tarefa fácil. Entre todos, quem mais se destacava era Dom Miguel, mas não era de um jeito amigável. Miguel, que era 4 anos mais novo que Pedro, tinha uma personalidade completamente oposta. Enquanto Pedro era impulsivo e cheio de ideias progressistas, o Miguel era conservador e reservado, do tipo que achava que as coisas deviam ficar exatamente como estavam. Essa diferença de temperamento não ficou só na infância, isso eu vou falar no próximo vídeo. Conforme eles cresceram, os dois se tornaram verdadeiros adversários políticos, o que culminou na Guerra Civil Portuguesa. Nesse conflito, que parecia um episódio dramático de novela, Pedro defendeu sua filha, Maria II, enquanto Miguel tentava tomar o trono e impor suas ideias absolutistas. Foi uma briga de egos, espadas e coroas, que sinceramente daria um vídeo inteiro só para isso. E não podemos esquecer também de outra personagem marcante na vida de Dom Pedro, Dona Maria I, também conhecida como Maria a Louca. A avó de Pedro foi declarada incapaz de governar em 1792 devido a problemas mentais, mas sua presença ainda pairava sobre a família real como uma lembrança dos tempos passados. Maria era ao mesmo tempo símbolo do auge da monarquia portuguesa e dos desafios que vinham junto com o poder. Para Dom Pedro, a trajetória dela era um lembrete constante de como o poder pode ser instável. O fato de sua avó ter perdido a capacidade de lidar e liderar entendia como uma lição valiosa. Ele percebeu que ser forte e estável era essencial em tempos de crise. Foi essa uma das muitas lições que ele carregou ao longo da vida. Entre rivalidades com o irmão, aprendizados com a avó e brigas familiares que pareciam retiradas de uma novela das 9, Dom Pedro foi se moldando. Não é surpresa que ele tenha se tornado uma figura tão fascinante e cheia de camadas na história que a gente adora. Agora, vamos dar uma olhada no ambiente onde o Dom Pedro nasceu e começou sua trajetória. Imagine um lugar que parece ter saído diretamente de um conto de fadas. Assim era o Palácio de Queluz. Você pode ver ele aqui. Um paraíso arquitetônico construído no século XVIII nos arredores de Lisboa.
Ele foi planejado para ser um refúgio de verão para a família real portuguesa e rapidamente ganhou o status de um dos palácios mais impressionantes da Europa. Com seus jardins deslumbrantes, salões decorados com ouro e mármore e um clima de pura elegância, o palácio era o cenário ideal para a realeza, mesmo com todos os dramas internos que eles carregavam. Foi ali, entre os salões luxuosos e corredores cheios de histórias, que Dom Pedro deu seus primeiros passos. Apesar de toda a beleza e opulência ao redor, o palácio também testemunhou as crises, tensões e decisões que moldaram a vida do jovem príncipe. Afinal, mesmo no lugar mais mágico, o peso da coroa sempre encontra um jeito de aparecer. Com seu estilo barroco e rococó, o Palácio de Queluz era pura ostentação. Salões cheios de ouro, jardins que mais pareciam quadros e fontes tão grandiosas que faziam qualquer influencer moderno, tipo eu, babar de inveja. Era o lugar perfeito para a realeza mostrar todo o seu poder e status. Mas, como sempre, na casa de Bragança o luxo escondia várias contradições. Por trás de tudo isso, a rotina de Dom Pedro era bem rígida. Ele seguia um cronograma de estudos digno de um futuro governante, aprendendo história, geografia, latim, religião e até música, sempre com os melhores tutores da época. Mas Pedro não era exatamente o que pode se chamar de aluno exemplar. Desde pequeno, ele era uma criança cheia de energia e, para ser bem honesta, completamente imprevisível. Pedro odiava regras, desafiava qualquer protocolo da corte e sempre parecia preferir uma boa aventura a uma aula de etiqueta. Em vez de ficar sentado estudando como um príncipe comportado, ele já era quase um brasileiro. Ele preferia sair galopando por aí, treinando com a espada ou escalando algo que provavelmente não deveria. Além disso, os tutores de Dom Pedro desempenharam um papel importante na formação de seu pensamento. Alguns queriam transformá-lo em um rei tradicional, ensinando latim, história e religião, enquanto outros introduziram o jovem príncipe a ideias iluministas e liberais. Essas ideias, que falavam sobre liberdade, igualdade, poder do povo, mexeram com Pedro. Apesar de ser um príncipe, ele parecia disposto a ouvir e entender esses conceitos modernos, algo que mais tarde influenciaria em muitas de suas decisões. Enquanto isso, ele continuava sendo aquele garoto que todos conheciam, cheio de energia, impossível de controlar e destinado a fazer história. Mas enfim, esse comportamento impulsivo e destemido não era apenas coisa de garoto. Era uma característica que o acompanharia por toda a vida. Dom Pedro era aquele tipo de pessoa que corria riscos sem pensar muito nas consequências. E, de alguma forma, isso fazia as pessoas respeitarem e até temerem a sua determinação. Mas, ao contrário de muitos nobres que viviam presos em seus palácios isolados do povo, Dom Pedro tinha uma conexão especial com as pessoas. Ele tinha o dom de se aproximar de todo mundo, fosse um camponês, um escravizado ou líder político. No Brasil, isso ficou ainda mais evidente. Pedro fazia questão de participar de festas populares, ouvir histórias do povo e até tocar música ao lado deles. Mas, voltando para a vinda deles para cá. Imagina Salvador em janeiro de 1808. Sol, calor, música e todo mundo correndo para ver a chegada da corte portuguesa. Quando os navios finalmente atracaram, foi um verdadeiro evento. A elite baiana preparou festas, cerimônias e o que mais fosse necessário para impressionar o Dom João e sua turma. Afinal, não é todo dia que você recebe um monte de nobres europeus, ainda mais fugindo de Napoleão. Mas não foi só festa não, Dom João aproveitou a parada para trabalhar. Foi em Salvador que ele assinou o decreto histórico que abriu os portões brasileiros ao comércio internacional. Antes disso, o Brasil só podia negociar com Portugal. Era como viver uma ilha, isolado do resto do mundo. Agora, de repente, as portas estavam escancaradas e as riquezas do Brasil
começaram a atrair a atenção global. Com os portos abertos, o Brasil começou a negociar açúcar, café e algodão diretamente com países como a Inglaterra e os Estados Unidos. Para os grandes produtores foi uma festa. De repente, eles tinham um mercado muito maior para vender seus produtos. Só que, como sempre, nem tudo são flores. Enquanto os grandes plantadores nadavam em dinheiro, a galera mais pobre continuava enfrentando as mesmas dificuldades de sempre. E tem mais: com os produtos europeus chegando a preços competitivos, os pequenos comerciantes locais sofreram. Não dava para competir com mercadorias importadas. Esse boom econômico foi um marco, claro, mas também escancarou as desigualdades sociais. O progresso estava vindo, mas como a gente sabe, não para todo mundo. Depois de semanas de festa e decisões políticas, chegou a hora de seguir viagem. Próxima parada, Rio de Janeiro. Quando a corte portuguesa chegou aqui no Rio, lá no Rio, em março de 1808, a cidade era bem diferente do que conhecemos hoje. Ruas de terra, casarões simples e uma infraestrutura que deixava a desejar. Era uma típica capital colonial, sem muito luxo. Mas essa situação não durou muito. A chegada da família real e de toda a corte transformou o Rio em tempo recorde. O que antes era só mais uma colônia começou a parecer, pelo menos na superfície, o centro de um império. E foi nesse contexto de mudanças que o jovem Dom Pedro começou a moldar a sua visão de mundo. Uma visão que no futuro o levaria a mudar os rumos do Brasil para sempre. Então, a cidade virou um canteiro de obras sem fim. Com a chegada da família real portuguesa, a cidade do Rio mudou. Palácios foram reformados, ruas ganharam pavimentações e novas instituições começaram a surgir. Era o início de uma transformação completa. Entre as novidades estavam a Biblioteca Real, que trouxe mais de 60 mil livros e manuscritos, a imprensa régia, que abriu as portas para a produção de jornais, até uma escola militar, porque não dá para brincar com segurança. A Biblioteca Real foi um divisor de águas. Imagina só, em um país onde a educação era quase inexistente, de repente tinha um acervo incrível com tudo que você pudesse imaginar, desde mapas e tratados de medicina até clássicos da literatura e obras científicas. Outro destaque foi o Teatro São João, que rapidamente se tornou palco de grandes apresentações e deu um toque de sofisticação à vida cultural do Rio. A presença de artistas, arquitetos e intelectuais europeus na cidade trouxe um ar completamente novo. Igrejas, palácios e até praças ganharam aquele estilo refinado que parecia sair direto das grandes capitais da Europa. E falando nisso, o Paço de São Cristóvão foi um dos grandes beneficiados. Ele passou por reformas que o deixaram mais imponente e digno de uma capital imperial. As praças também entraram na dança, ganhando estátuas, fontes e aquele visual de filme europeu. O Rio começou a se transformar de uma cidade colonial para uma capital cosmopolita, pronta para competir com qualquer outra grande cidade da época. Mas a grande virada veio em 1815, quando o Brasil ganhou um upgrade político e se tornou oficialmente o Reino Unido de Portugal e Algarves. Não era mais só uma colônia. Agora ele fazia parte do império como um reino igual. Parece incrível, né? Mas nem todo mundo ficou feliz. Em Portugal, o pessoal ficou com ciúmes. Parecia que Lisboa estava perdendo espaço para o Brasil, já que a elite brasileira começou a se animar com a ideia de ter mais autonomia. Esse up no status político acabou plantando a sementinha para a independência que viria anos depois. O Brasil, que antes era só um apêndice de Portugal, agora começava a se enxergar como algo muito maior. Agora, imagine o impacto disso no jovem Dom Pedro. Com apenas 9 anos, ele chegou a um lugar onde a realidade era muito diferente daquela que ele conhecia. De um lado, havia o luxo e os costumes formais da corte portuguesa.
De outro, o calor tropical das ruas agitadas e a riqueza cultural do Brasil colonial. Pedro, que nunca foi fã de protocolos, se apaixonou pela liberdade que o Brasil proporcionava. Ele adorava explorar os arredores, observar o cotidiano das pessoas e interagir com a população. Diferente de muitos nobres que se isolavam no conforto dos palácios, o Pedro estava sempre disposto a conhecer de perto o povo que um dia ele governaria. Essa convivência com o Brasil moldou Dom Pedro de um jeito único. Ele começou a entender as diferenças culturais e sociais do país, mas também viu de perto os desafios enfrentados por seus habitantes. Isso foi crucial para sua formação como líder. Ele aprendeu que governar o Brasil exigiria mais do que simplesmente seguir as regras de uma corte europeia. Seria preciso criar uma identidade própria para a nação. Foi essa experiência que deu a Pedro a habilidade de navegar entre mundos tão diferentes. Ele sabia transitar entre os salões sofisticados da monarquia e as ruas vibrantes do Rio de Janeiro, o que seria essencial para sua liderança durante a independência. E as elites brasileiras? Como reagiram à chegada da corte? Para os mais ricos, os fazendeiros, comerciantes e donos de terras, a chegada da corte foi como ganhar na loteria. Estar próximo do poder real era a oportunidade perfeita para fortalecer suas influências. Eles fizeram de tudo para garantir que Dom João VI os notasse e, claro, proteger seus próprios interesses. Mas nem todos estavam satisfeitos, como eu comentei. Muitos líderes locais, especialmente fora do Rio, viam os portugueses como invasores. Esses recém-chegados começaram a ocupar cargos importantes e estratégicos, deixando os brasileiros fora do jogo. Essa disputa criou um clima de tensão. As elites locais tentavam se manter relevantes, enquanto a corte portuguesa consolidava sua presença no Rio. Era como um grande jogo de poder onde a cada movimento as alianças e interesses mudavam de lugar. Antes da chegada da corte, o Brasil funcionava quase como um quebra-cabeça sem encaixe. O poder era espalhado entre Salvador, Recife, Minas e outras regiões importantes. Mas quando o Rio de Janeiro se tornou a capital do Império, tudo mudou. Foi como se todas as peças fossem puxadas para lá, centralizando o poder e transformando o Rio no coração político e econômico do Brasil. Com a centralização do poder no Rio de Janeiro, a elite carioca virou então o centro das atenções. Todas as grandes decisões e investimentos eram feitos por lá. Quer resolver algo? Tinha que passar pela corte. E é claro que isso causou tensões, especialmente no Nordeste, onde muita gente estava acostumada a cuidar das próprias questões sem depender da coroa. Dom João VI ainda reforçou essa centralização, nomeando governadores e ministros leais à corte. Mas, como sempre alguém tem que pagar a conta. Para financiar todas essas mudanças, o sistema fiscal foi reformado e novos impostos e tarifas surgiram. Isso garantiu que o governo tivesse dinheiro para continuar modernizando o país, mas apertou ainda mais o bolso dos pequenos comerciantes e produtores, que já estavam lutando para sobreviver em meio àquela concorrência estrangeira. Enfim, deu para entender como a infância de Dom Pedro I foi um verdadeiro mix de drama e aprendizado. Ele cresceu cercado por tensões políticas, viu sua família fugir de Napoleão, vivenciou os conflitos entre Portugal e Brasil e ainda teve que lidar com uma dinâmica familiar pra lá de louca. Não foi exatamente o que a gente chamaria de infância tranquila, né? Com uma mãe super ambiciosa, um pai estrategista, mas que demorava horrores para decidir, e um ambiente político recheado de desafios, Dom Pedro teve uma formação que nenhum tutor conseguiria planejar. Ele já estava sendo moldado para ser o líder que no futuro colocaria o nosso Brasilzão no caminho da independência. Tudo isso, então, ajudou a moldar o imperador que proclamaria a independência ou morte e marcaria a história de um jeito inesquecível. E olha que isso é só o começo da saga dele.
Ainda tem muita treta, drama e decisões épicas da vida de Dom Pedro. Mas como esse vídeo já ficou bem longo, vamos deixar o resto pro próximo, tá bom? Espero que você tenha curtido essa viagem do tempo e se gostou, não esquece de seguir o canal. Temos vídeos novos todos os dias, sempre às 20 horas, às 8 horas da noite. Um beijo e até o próximo vídeo.